Pode parecer meio confuso essa ideia que eu ensinei para vocês, de equação de primeiro grau, tira, põe, com balança, sem balança, mas na verdade o processo é muito simples. Dá uma olhadinha. O que me impede de saber o valor de x nessa equação? Esse mais 5. Esse mais 5 está me impedindo. Se não tivesse mais 5, o x seria igual à leitura direta, o x seria igual ao número que está lá do outro lado, certo? Então, para eu tirar um número positivo, o que eu tenho que fazer? Acrescentar o mesmo número, só que negativo, porque daí dá zero aqui desse lado. Só que como isso aqui é uma igualdade, para eu não comprometer a igualdade, o que eu faço? Acrescentei o menos 5 desse lado, do outro lado eu também tenho que fazer isso. Então, 5 menos 5, 0, e 7 menos 5, 2. Qual que é a minha situação prática? Isso aqui eu ensinei, isso aqui eu quero te mostrar. Repare o seguinte, que escrever isso é a mesma coisa que você pensar que o mais 5 saiu daqui com sinal positivo e ele foi para o outro lado com sinal negativo. Então esse mais 5 passou para o outro lado, para o segundo membro, menos 5. E 7 menos 5 dá quanto? 2. Que daí me poupa escrever tantos detalhes. Então, o mais 5, um número positivo, passou para o outro lado negativo. No segundo exemplo que eu passei, x menos 2 igual a 3. O que eu fiz para sumir com menos 2? Eu acrescentei um número positivo. Para sumir com um número negativo, eu tenho que somar um positivo. Só que se eu somar um positivo desse lado, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Aqui 0 e 3 mais 2 dá 5. Se você for observar, pensando no que eu fiz no primeiro, dá uma olhada. Esse menos 2 nada mais é do que passar para o outro lado mais 2. O menos 2, que estava me atrapalhando, passou para o outro lado, passou para o segundo membro, como mais 2. E o meu x ficou igual a 5. Então dá uma olhada de novo nos dois exemplos que eu passei. Ó. Vamos fechar isso aqui. Eu tenho um número positivo atrapalhando o x no primeiro membro. Passa para o outro lado, invertendo, subtraindo, negativo. Eu tenho um número negativo. Eu passo para o outro lado, positivo. E essa é uma maneira prática de resolver as equações. Nós podemos multiplicar ou dividir toda a equação por qualquer número que não seja zero. Então eu posso multiplicar uma equação inteira por 2, posso multiplicar por 3, por menos 1, por menos 5, pelo número que eu quiser, desde que isso me facilite alguma coisa. Aí eu te trago esses dois exemplos aqui. 3x igual a 9. Quem que me atrapalha descobrir o valor de x? Esse 3 perdido aqui do lado do x. O que esse 3 está fazendo? Como não existe sinal nenhum entre o 3 e o x, eu devo entender que aqui existe um sinal de vezes. Para eu consumir com esse 3 aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia dividir toda a equação por 3. Por que dividir toda a equação por 3? Porque se eu divido esse lado aqui por 3, 3 dividido por 3 fica 1. Eu vou ficar com o x sozinho. Então isso é conveniente. Então vamos fazer isso. Dividir toda a equação por 3. 3x dividido por 3. Vai ficar 1x. 9 dividido por 3. 3. Então tá aqui a minha equação, x igual a 3. Vamos conferir? 3 no lugar do x. 3 vezes 3, 9. Acertamos. Nessa parte eu queria te mostrar dois modelos de equações importantes. Essa equação aqui, primeira, que eu já resolvi, inclusive ela já está prontinha, ela te mostra um caso em que você tem uma fração multiplicando x. Ela pode aparecer assim, como ela pode aparecer assim, por exemplo. É a mesma coisa. 5 está dividindo o 2x. Passei para o outro lado, multiplicando. Inverso, né? Aí 12 vezes 5 dá 60. Não é? Agora eu tenho 2 multiplicando o x. Passo para o outro lado, dividindo. Como é que isso vai ficar? 60 dividido por 2 igual a 30. Então meu x vale 30. Na letra B, eu tenho uma situação que sempre confunde, que é quando eu tenho um número negativo
do lado do x. Sempre que o número negativo aparece do lado do x, ele dá a falsa ideia de que eu posso passar para o outro lado com um sinal de mais. E eu não posso fazer isso, porque esse menos 3 está multiplicando o x. E todo número que multiplica passa dividindo. Então o que eu vou fazer para evitar essa confusão? Eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Como é que isso vai ficar? Vai ficar assim. Menos com menos, mais. E menos com mais, menos. Pronto. Agora o que eu faço? O 3 que está multiplicando, eu vou mandar para o outro lado dividindo. X é igual a 9, menos 9, perdão. Menos 9 dividido por 3. X igual a menos 3. E tá aqui a tua resposta. Olha esse exemplo aqui. Verifique se o 7 é raiz dessa equação. Para o 7 ser raiz da equação, quando eu substituo o 7 no lugar da letra e faço as operações, a equação tem que dar dos dois lados o mesmo resultado. E é essa a minha ideia. Vou substituir o 7 no lugar do x. Então vai ficar assim. 3. O 3 estava multiplicando o x, vai estar multiplicando o 7. Menos 12 é igual a 9. 3 vezes 7 é 21. 21 menos 12 é 9. O que eu tenho? Dos dois lados, vamos mostrar aqui. Dos dois lados, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho 9 igual a 9. Isso é verdade? Isso é verdade. Se eu chegasse numa situação assim, 18 é igual a 9. 18 não é igual a 9. É uma sentença falsa. Se ela é falsa, o número que eu usei não é raiz da equação. Como aqui a minha equação deu verdadeira, significa que o 7 é raiz da equação. Vamos anotar? 7 é raiz. Então lembra que antes do sinal de igual, eu tenho o primeiro membro. Depois do sinal de igual, eu tenho o segundo membro. Primeiro passo. Eu vou trazer para o primeiro membro todo mundo que tem letra. Todos os termos que carregam letra, que multiplicam letra. Então no primeiro membro só vão ficar eles. Segundo passo. Eu trago para o segundo membro todos os termos que só tem números. Só que eu não posso esquecer. Se um termo troca de membro, ele troca de sinal. Não posso esquecer disso. Se o número troca de membro, ele troca de sinal. O termo que eu estou trazendo de um lado para o outro. Se eu trago para o outro lado do sinal de igual, ele vai trocar de sinal, de operação. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu também preciso fazer o seguinte, ó. Reduzir os termos que forem semelhantes. Reduzir os termos que forem semelhantes. E concluir a equação do jeito que nós já conhecemos. Dois exemplos. Vamos resolver primeiro este. 3x menos 5 é igual a 10. Veja. Vamos pensar sobre os números. Quem que me impede de saber o valor de x? O 3 e o menos 5. O número que está multiplicando vai sempre por último. Então eu vou me preocupar primeiro com o menos 5. Esse menos 5 ele vai ter que ir para o segundo membro, com o sinal trocado. Então ele vai ficar como? Mais 5. 3x é igual a 10. Ó, essas coisas não mudaram de lado, então não mexe no sinal. E o menos 5 vem do outro lado, só que agora ele vem mais 5. Tenho termos semelhantes? Tenho. Tenho 10 e tenho 5. Então, reduz. 3x igual a 15. Essa equação aqui eu já sei como é que faz. O 3 está multiplicando o x, vai para o outro lado, dividindo o x. Dividindo o x não, dividindo o número. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. E terminou a equação. Repetindo os passos. O menos 5 eu passei somando. E o 3 eu passei dividindo. Agora nós vamos fazer o segundo exemplo.
No segundo exemplo, o que eu tenho? Eu tenho 2x menos 4 igual a 3x menos 2. Um angu de caroço. O que eu faço? Bom, vamos tentar mexer nos menores, nos mais fáceis. Que é este menos 4, que está fora do seu devido lugar. Ele devia estar no segundo membro. E o 3x, que deveria estar no primeiro membro. Então vamos trazendo. Olha só. O 2x está aqui já. Repete. O 3x, ele é um termo positivo. Ele vai vir para cá, negativo. O menos 2 já está aqui. Ah, mas ele não mudou de lado? Não, porque o sinal de igual está aqui. Ela é minha barreira. Menos 2 está aqui, depois do sinal de igual, como ele estava antes. Esse menos 4 vai vir para cá como? Vai vir para o outro lado como mais 4. Agora é aquele momento em que eu vou precisar reduzir os termos semelhantes. 2x menos 3x, não se esqueça, um número positivo e um número negativo. Subtrai e pega o sinal do maior. Então vai ficar aqui menos 1x. Do outro lado, mesma coisa, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. 4 menos 2, 2. Sinal do maior, mais. Opa, opa, opa. Ficou um sinal de menos do lado do x. O que eu faço? Multiplico toda a equação por menos 1, para eu achar o valor do x direitinho. Menos com menos, mais. E menos com mais, menos. Então o x que eu preciso é um x igual a menos 2. Revisando as etapas, eu passei o 3x com o sinal trocado e passei o menos 4 também com o sinal trocado. Reduzi os termos semelhantes e como o meu x ficou negativo, eu multipliquei por menos 1.